Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa parte 2 do estudo Fenômenos Psíquicos no Evangelho. No nosso encontro anterior, selamos a conclusão de que, sob a luz da doutrina espírita, o milagre na concepção teológica de derrogação da lei de Deus não existe. O que o Evangelho nos apresenta são, na verdade, fatos naturais, cujas causas eram, na época, desconhecidas da ciência humana. Se os fatos não são rupturas da lei, mas sim a manifestação de leis mais elevadas, as leis fluídicas e psíquicas, a questão é que nos impele a avançar. Quem é o ser que detinha o domínio completo sobre essas leis? É com profunda reverência e a lente do raciocínio que dedicamos este momento à análise da figura mais sublime que já pisou no nosso orbe, Jesus, o médio de Deus. Nesta etapa, vamos desvendar como a sua posição de embaixador do Pai e a pureza absoluta de sua alma lhe permitiam operar todos aqueles fenômenos das curas instantâneas, as obsessões, com perfeição, sem nunca violar a ordem divina. Vamos mergulhar nas definições de Kardec em A Gênese e o Livro dos Médiuns para entender Jesus não como uma divindade inatingível, mas como o nosso modelo e guia que nos aponta o caminho da evolução e do domínio da vida pelo amor. Preparados para enxergar o Cristo com os olhos da razão e do coração? Então, que o Mestre nos inspire e que a vontade de Deus seja o nosso guia. Jesus, o médio de Deus. O estudo da vida de Jesus, à luz do Espiritismo, revela que seus feitos notáveis não foram derrogações da lei divina, mas sim manifestações naturais de um ser que dominava plenamente a lei psíquica e fluídica do universo. A doutrina espírita define Jesus com clareza em sua posição hierárquica, o que explica a totalidade e a perfeição dos fenômenos que ele operou. Jesus é o espírito mais puro que já passou pela terra. Ele alcançou o mais alto grau da escala espírita antes de encarnar em nosso orbe. Por ser um espírito de ordem tão elevada, sua alma puríssima é o cristalino espelho onde a vontade de Deus se reflete, soberana e misericordiosa. Ele não era um médio no sentido comum, que serve de intermediário passivo para um espírito superior. Ele era um médio de Deus, agindo por si mesmo, em sintonia perfeita com a vontade divina. Jesus é o embaixador de Deus na terra e presidiu a formação do homem terrestre. Seu poder adivinha, portanto, de sua natureza essencialmente superior e seu conhecimento pleno das leis universais. Os chamados milagres de Jesus são categorizados pelo Espiritismo como fenômenos psíquicos, divididos em 3 grandes grupos, todos explicados pela manipulação do fluido cósmico universal. Os fenômenos de curas, magnetismo espiritual, este é o grupo mais numeroso de fatos registrados no Evangelho. As curas instantâneas, como as do leproso, do paralítico, da sogra de Pedro, são explicadas pela ciência espírita. No mecanismo fluídico, a cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo depende da pureza da substância inoculada, o fluido, e da energia da vontade, que é o que chamamos de fé, que emite um fluido mais abundante e com maior
força de penetração. Quanto maior a fé, maior o poder de cura. Jesus possuía um perispírito de uma pureza incomparável, o que lhe permitia assimilar e projetar o fluido cósmico universal em sua essência mais vitalizante. Sua vontade, em sintonia com Deus, era o motor dessa energia. Para que a cura seja realizada, é também necessário o mérito do enfermo. Muitos fenômenos exigiam a fé do curado, tanto que ele falava: a tua fé te curou, sempre que acontecia esse fenômeno. O merecimento e a sintonia vibratória do receptor eram cruciais para a aceitação e o coroamento do mérito. O Espiritismo traduz a expulsão de demônios ou endemoniados como a desobsessão ou afastamento de um espírito inferior, impuro, que obsidiava o encarnado. Os chamados possessos do Evangelho eram, na verdade, obsidiados. Jesus, pelo seu poder e autoridade moral, atuava diretamente sobre o espírito obsessor, ordenando seu afastamento, e sobre o obsidiado, restabelecendo o equilíbrio fluídico e psíquico. Alguns fenômenos de efeito físico e intelectuais. A transfiguração é a transformação fluídica pela ação do perispírito. Aparições pós a morte. O espírito, com seu perispírito, que é substância etérea, faz por sua vontade uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível e às vezes tangível. O controle sobre a natureza, acalmar a tempestade, essa é a ação fluídica da vontade do perispírito sobre os fluidos elementares da natureza, alterando-os e dissipando-os. A presciência ou predição, que é a faculdade que permite ao espírito superior ou ao encarnado em dupla vista ou êxtase, ver além dos limites dos sentidos. Passagens evangélicas. Faremos alguns comentários à luz da doutrina espírita sobre os fenômenos de cura. A cura magnética e fluídica, a pureza do fluido projetado por Jesus, seu perispírito puríssimo, neutralizou a desorganização celular causada pela lepra. Sua vontade de inigualável poder agia como um poderoso motor magnético que reintroduziu a harmonia orgânica. O servo do centurião é um tipo de fenômeno de cura à distância por irradiação mental. Este caso é emblemático da ação mental e da fé. Jesus atuou pela força do pensamento, o fluido mental, dirigida à distância. O êxito foi facilitado pela fé do centurião. Basta que diga uma só palavra e o meu servo será curado. Provando que a fé do receptor é um potente catalisador do fluido curador. A sogra de Pedro. A febre, muitas vezes, é um desequilíbrio fluídico ou orgânico. Foi curada pela imposição das mãos e a vontade de Jesus. Ele ordenou o princípio vital do doente, agindo pela transferência fluídica direta e pela restauração do equilíbrio perispiritual. Um paralítico. Jesus inicia a cura dizendo: perdoados te são os teus pecados. Mateus 9:2. Isso mostra que muitas moléstias são reflexo de causas morais e espirituais pretéritas. Uma mulher com hemorragia. A mulher, ao tocar a orla da veste, absorveu o fluido curador de Jesus. Este é um exemplo de mediunidade curadora e inconsciente por parte de Jesus, pois ele perguntou: quem me tocou? A força saiu dele e o êxito foi garantido pela fé intensa da mulher. A tua fé te curou.
obsidiados. 2 gadarenos. Os demônios são, na verdade, espíritos imperfeitos e sofredores, obsessores, e agiam sobre os encarnados, obsidiados. Jesus, com sua autoridade moral e força fluídica, dominava esses espíritos inferiores, forçando-os a se afastar, provando que a superioridade moral confere poder sobre os espíritos inferiores. Endemoniado, cego e mudo. A cegueira e a mudez, neste caso, são resultado da ação maléfica e perniciosa dos espíritos obsessores sobre o perispírito e, consequentemente, sobre o corpo físico do homem. Jesus, com seu poder, removeu a causa espiritual, permitindo a restauração física. Um menino endemoniado. Quando os discípulos falharam em curar o menino, Jesus lhes reprovou a falta de fé. E isso demonstra que, mesmo em médios, discípulos, a fé é um fator de potência na manipulação dos fluidos e na sustentação da moral para o enfrentamento dos espíritos obsessores. Nós, médiuns imperfeitos, podemos tentar imitar pela fé raciocinada, estudo sério da mediunidade e, acima de tudo, pela caridade e a pureza moral. Seus feitos são um mapa da lei que podemos aspirar a dominar à medida que progredir. Apresento as definições breves, todas relacionadas aos fenômenos psíquicos, anímicos, essenciais para a compreensão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos iniciar com o sonambulismo. O que é sonambulismo? É o desprendimento parcial da alma do corpo, permitindo ao espírito agir livremente e manifestar conhecimentos que não possuía no estado de vigília, ou seja, no estado normal. É um fenômeno essencialmente anímico, ou seja, faz parte da alma do encarnado. Catalepsia, que é a catalepsia? É a suspensão das forças vitais, sem que a vida se extinga. O espírito é impedido de se manifestar e pode ser temporariamente paralisado no corpo, mas a consciência permanece. A anestesia é a perda momentânea da sensibilidade física, geralmente provocada por ação fluídica ou magnética ou mediúnica, podendo ser parte do fenômeno cataléptico ou sonambúlico. Transmissão do pensamento. Essa é a comunicação mental direta entre 2 ou mais pessoas encarnadas ou desencarnadas, tanto faz. Acontece com encarnado e com desencarnado. Seu auxílio dos sentidos materiais, ou seja, dos nossos 5 sentidos, né? Não necessita desses 5 sentidos. É a base da comunicação telepática, né? A telepatia. E a presciência é o conhecimento de fatos futuros. É uma faculdade do espírito que vê no presente o que para o encarnado comum ainda é o porvir, o futuro. Curas instantâneas, restabelecimento rápido da saúde pela ação de fluidos curadores, magnéticos ou espirituais, que regeneram o organismo e estabelece a harmonia vital, geralmente potencializada pela fé do beneficiário. Possessões é o termo evangélico que o Espiritismo traduz como obsessão complexa ou subjugação, onde um espírito malfeitor domina o encarnado, podendo levá-lo a atos contrários à sua vontade. Obsessões é a ação persistente e maléfica de um espírito imperfeito sobre uma pessoa encarnada, manifestando-se em graus variados, simples, fascinação ou subjugação. O êxtase, um grau mais avançado de sonambulismo, onde a alma se encontra em estado de completo desprendimento, voltada para a contemplação das coisas do mundo espiritual, com o esquecimento total do corpo. A dupla vista é a faculdade que permite à alma ver, ouvir e perceber para além do alcance dos órgãos físicos.
é um tipo de lucidez que se manifesta espontaneamente no estado de vigília, ou seja, acordado. Hipnotismo, esse termo aqui é muito conhecido. Estado de sono artificial ou sono magnético. É provocado pela ação da vontade de uma pessoa, o magnetizador, sobre outra pessoa. E é um fenômeno puramente humano ou anímico. Transfigurações, né? Esse também é um termo conhecido. É modificação momentânea do aspecto físico do corpo do encarnado, pela ação fluídica de seu próprio perispírito, que se torna visível, ou de fluidos espirituais, dando-lhe uma aparência resplandecente. Aparições são manifestação do espírito desencarnado ou encarnado em desdobramento, por meio de condensação de seu perispírito, tornando-o visível ou mesmo tangível. Ressurreição. A ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo, que já está morto. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Segundo os textos, a ressurreição tomada no sentido espiritual é o renascimento na vida de além-túmulo, a espiritualização da forma humana para os que delas são dignos, e não a operação química que reconstituísse elementos materiais. É a purificação da alma e do perispírito. Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, provas experimentais da sobrevivência, capítulo 7. A doutrina espírita é taxativa ao distinguir entre a ressurreição no sentido teológico literal e a reencarnação no sentido natural e lógico. A ressurreição, entendida como o retorno à vida do corpo físico, já decomposto, é considerado materialmente impossível pela ciência e pela lei natural. Os elementos do corpo, após a morte, dispersam-se e são absorvidos pela natureza. A ideia de reconstituí-los quimicamente para o retorno à vida é incompatível com a ordem e a economia universal. Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, elucida o verdadeiro sentido do termo, que é espiritual e evolutivo. A ressurreição, no sentido espiritual, é o renascimento na vida de além-túmulo e o momento em que o espírito, liberto do corpo material, inicia sua existência como desencarnado. Ressurreição, segundo os conceitos espíritas, é isso. A purificação não se trata de uma operação física, mas de um processo de purificação da alma e do seu perispírito. Para os espíritos mais evoluídos, este renascimento é a espiritualização da forma humana, ou seja, o perispírito se desmaterializa, tornando-se mais etéreo, luminoso e sutil, o que o Evangelho descreve como a ressurreição de Jesus. Não foi o retorno à vida do corpo material, mas sim a manifestação do seu corpo perispiritual, purificado e luminoso. Após o sacrifício na cruz, Jesus manifestou-se a seus discípulos por meio do fenômeno de aparição, que podia ser, em certos momentos, até tangível pela condensação dos fluidos. O mestre, em seu alto grau evolutivo, pôde desmaterializar seu corpo físico, passando a vida espiritual em sua plenitude. As aparições eram demonstrações do triunfo do espírito sobre a matéria, visando provar a imortalidade da alma. Em resumo, a doutrina espírita ensina que a ressurreição é o triunfo da vida espiritual e não o retorno à vida material. A ressurreição é a demonstração da imortalidade e da lei de progresso que governa a alma. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. O corpo físico está envolto pelo perispírito, que é de natureza fluídica, ou seja, matéria etérea e quintessenciada. O perispírito, por sua vez, assimila o fluido cósmico universal, que é a substância elementar.
é uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo. O perispírito, por um ato da vontade, pode desprender parcialmente o seu perispírito do corpo físico e, ao mesmo tempo, modificar a disposição dos fluidos que envolvem, tornando-o visível e luminoso. No caso de Jesus, espírito puro, a sua vontade e a pureza do seu perispírito eram de total ordem, que a irradiação da alma, a luz espiritual, tornou-se visível no mundo físico. Ele irradiou a sua essência. Na aparição comum, a manifestação do espírito ocorre geralmente ao longe, com a condensação do perispírito fora do corpo. O fenômeno da transfiguração atesta a elevada hierarquia de Jesus. Ele não precisou de um espírito desencarnado para manifestar sua luz. A luz emanava dele mesmo. A transfiguração não é apenas um fenômeno de efeitos físicos, mas também um fenômeno moral, pois teve a finalidade de provar aos discípulos a imortalidade da alma, com a aparição de Moisés e Elias, fortalecer a fé dos apóstolos antes dos grandes desafios, a paixão de Jesus, demonstrando a glória futura reservada ao Espírito. Na aparição, o corpo que se manifesta não é o corpo físico que ficou no túmulo, mas sim o perispírito, que Kardec define como o envoltório do semimaterial do espírito. Sendo de substância etérea, fluídica, ele possui a capacidade de ser manipulado pela vontade do espírito. Pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições. Este é o mecanismo científico espírita. A vontade é o motor, a energia psíquica que opera sobre a matéria fluídica. No caso de Jesus, essa vontade era absoluta e potente. O perispírito, que é normalmente invisível aos nossos olhos, sofre uma alteração em sua densidade molecular pela ação da vontade, condensando o fluido cósmico universal em torno de si. E assim torna-se momentaneamente visível, e em alguns casos, como aparições tangíveis de Jesus, onde lhe tocaram as mãos, ou ele comeu com eles, até mesmo uma aparição tangível. A aparição no sentido espírita é a tradução racional para que o Evangelho chama de ressurreição no sentido literal. A aparição de Jesus teve o objetivo primordial de provar aos seus discípulos e à humanidade a imortalidade da alma e a sobrevivência do espírito após a morte do corpo. O fato de Jesus ter aparecido de forma inesperada em recintos fechados e depois ter desaparecido, como no episódio de Emaús, comprova que seus corpos eram de natureza fluídica e não o corpo material que havia sido sepultado. Dupla vista é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma e sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e por uma espécie de miragem. A dupla vista é uma faculdade essencialmente anímica da alma encarnada, que permite ao espírito perceber o mundo espiritual e os fatos distantes, sem a necessidade dos órgãos físicos. Faculdade que permite ao indivíduo ver, ouvir e sentir além dos limites dos sentidos humanos. Ocorre pelo desprendimento parcial da alma, sem ser um estado de sono completo, como no sonambulismo. A alma percebe, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. A alma se estende e a sua ação percebe que está além do corpo físico.
O Mestre Jesus, por ser o espírito mais puro, possuía dupla vista e a presciência, a visão do futuro, em seu grau máximo e de forma permanente. Isto lhe permitia ler os pensamentos dos seus interlocutores, transmissão de pensamento em sua essência mais pura. Dava-lhe o conhecimento da verdadeira causa das doenças, se espirituais, morais ou físicas, facilitando as curas instantâneas. Permitia-lhe prever eventos futuros como a sua própria paixão e a negação de Pedro. A dupla vista é, portanto, a prova de que a nossa percepção não se limita à matéria, mas se expande com a liberdade da alma. Ela é a base de muitos fenômenos intelectuais no Evangelho, que deixam de ser milagres e se tornam manifestações de uma faculdade natural do espírito evoluindo. Cura. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido maior força de penetração. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. A gênese, os milagres e as predições. A cura vista pela doutrina espírita e explicada em A Gênese é um fenômeno perfeitamente natural, que se resume à transfusão de fluidos vitais e restauração molecular. A cura se opera mediante a substituição, como foi dito, de uma molécula malsã por uma molécula sã. A molécula sã é introduzida pela ação do fluido vital e do fluido perispiritual, que é provenientes do magnetizador ou de espíritos benfeitores. É o perispírito do curador que, sendo de natureza etérea, possui a capacidade de assimilar e projetar esses fluidos, agindo sobre o perispírito e, consequentemente, sobre o corpo físico do enfermo. A doença é frequentemente uma desorganização molecular ou uma carência fluídica. A cura é a reorganização por meio de uma injeção de energia pura. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido maior força de penetração. A substância curadora tem sua qualidade elevada de acordo com a pureza moral do espírito que a projeta. Em Jesus, espírito de ordem mais elevada, o fluido é quintessenciado, atuando com a máxima eficiência. A vontade é o motor que impulsiona o fluido. Em Jesus, a vontade era absoluta e em perfeita harmonia com a lei divina, resultando em uma emissão fluídica abundante e de altíssima penetração, capaz de operar curas instantâneas. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. A cura não é um ato de magia, mas um ato de caridade. A intenção pura e desinteressada de quem cura, homem ou espírito, potencializa o fluido. Embora não esteja nesta citação específica, é vital lembrar que a cura também depende da fé e do merecimento do enfermo, que atua como um catalisador, abrindo seu perispírito para receber e absorver o fluido curador. As curas de Jesus no Evangelho são a demonstração máxima do poder que um espírito puro pode exercer sobre a matéria pela perfeita lei fluídica, unindo a pureza do fluido à potência da vontade e à sublime intenção de amar e socorrer. Deus e Jesus.
Jesus sempre esteve com Deus e Deus, por sua vez, sempre esteve com Jesus. A vontade de um sempre foi a do outro. São um pelo pensamento, uma vez que tudo quanto o Cristo realizava e realiza ainda é sob a inspiração direta de Deus. A alma puríssima de Jesus é o cristalino espelho onde a vontade do Senhor dos mundos se reflete soberana e misericordiosa. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Deus é o soberano universal, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como o define o Espiritismo. Jesus é o seu embaixador na Terra. A doutrina espírita, ao definir Jesus, afasta-se tanto do dogma da divindade absoluta, quanto da visão que o reduz a um mero profeta. Ele é o ser mais evoluído de toda a criação. A citação estabelece a distinção clara entre Deus e Jesus na hierarquia universal, conforme o livro dos Espíritos. Deus é o soberano, universal, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Ele é o princípio, a origem de tudo. Jesus é o Filho e o embaixador de Deus na Terra. Ele é o Espírito mais perfeito criado por Deus, sendo o governador espiritual do nosso planeta. A chave para entender o poder de Jesus reside na perfeição de sua sintonia moral e vibratória com Deus. A vontade de um sempre foi a do outro. A vontade de Jesus é um reflexo fiel da vontade divina, pois ele atingiu a pureza perfeita. Nele não há sombra de egoísmo, orgulho ou erro, que permite que a inspiração de Deus flua integralmente por meio dele. A alma puríssima de Jesus é o cristalino espelho onde a vontade do Senhor dos mundos se reflete, soberana e misericordiosa. Esta metáfora é poderosa. Jesus é o médium mais puro de Deus. Não há distorção, nem imperfeição em sua mediunidade. Tudo quanto Cristo realiza é sob a inspiração direta de Deus. É esta relação de pureza e sintonia total que lhe conferiu domínio sobre todas as leis da natureza. Se seus feitos foram fenômenos e não milagres, isso se deve ao fato de que, como embaixador de Deus e Espírito puro, ele possuía o fluido curador em sua mais alta pureza para operar as curas. Tinha a autoridade moral absoluta para dominar os espíritos obsessores e manifestava a dupla vista, a presciência permanente em grau máximo para a previsão e o conhecimento dos corações. Dominava a lei fluídica para a transfiguração, aparição e o controle dos elementos da natureza. Assim, o título Jesus, médium de Deus, resume a verdade. Ele é o canal perfeito, a ponte viva entre o Criador e suas criaturas, a maior prova da imortalidade e do poder da evolução moral. Dando continuidade, Deus criou o universo, que é soma, a reunião, o conjunto de todos os mundos, galáxias, constelações, sistemas planetários. Jesus, seu enviado, presidiu a formação do orbe terrestre. Daí ter afirmado: sou o princípio de todas as coisas, eu vos falo. Deus é amor, Jesus é amor. Deus governa o universo, de que a Terra é minúsculo departamento. Jesus é o mandatário do Pai neste mundo. Esta citação de Martins Peralva, em Estudando o Evangelho, é a grandiosa conclusão sobre a posição de Jesus na economia divina e o ponto final para a acessão Jesus, o médium de Deus. Ela nos traz a visão cósmica da doutrina espírita, diferenciando as funções de Deus
e de Jesus, ao mesmo tempo em que os une pelo atributo essencial, o amor. Deus é o Criador, é a inteligência suprema que criou o universo, a soma, a reunião, o conjunto de todos os mundos, galáxias, sistemas. Deus é a causa primária. Deus é amor, essência divina, é a fonte de toda a lei, de todo o bem. Ao finalizarmos o estudo sobre Jesus, o médio de Deus, esta citação nos permite unir a ciência, domínio da lei fluídica e dos fenômenos psíquicos, e a moral, o amor, como base de toda a ação. Jesus operava seus feitos não por quebrar regras, mas por ser a autoridade máxima e o mais puro conhecedor das regras de nosso mundo. Seus atos, curas, desobsessões, transfigurações, não são milagres, mas sim fenômenos psíquicos de um espírito que atingiu o ápice da evolução. Assim, caros irmãos, encerramos a análise da sublime figura de Jesus sob a ótica espírita. Ele é o nosso modelo e guia. Seus feitos foram fenômenos naturais da lei divina, operados pelo mandatário do Pai em nosso orbe. A doutrina espírita, portanto, ao retirar o maravilhoso, engrandece a sua figura, tornando seus exemplos atingíveis pela nossa própria evolução moral e intelectual. O maior fenômeno, contudo, foi o seu evangelho, a sua moral de amor, caridade e perdão. Chegamos mais ao final de uma videoaula, agradecendo a paciência, a presença de todos. Dizer que nosso convite, está feito para o próximo encontro com outros cursos que virão. Pedir a todas as pessoas que nos assistem que possam compartilhar e se inscrever no nosso canal para que nós possamos trazer conteúdos edificantes sempre. Que o Divino Mestre nos ampare sempre, nos abençoe, nos envolva em todos os momentos de nossas vidas.